No dia em que o Reino Unido divulgou que começou a vacinar a população contra a Covid-19, os governadores são chamados para uma reunião com o Ministério da Saúde. Entre os governadores, o de Goiás, Ronaldo Caiado. Bruno Mendes. Em entrevista exclusiva, o governador disse que o estado de Goiás deve aguardar um plano nacional de vacinação. Os detalhes dessa entrevista vocês acompanham agora no J1. O Bruno está acompanhando tudo. A Prefeitura de Caldas Novas publica um novo decreto com regras sobre as festas de fim de ano. Bruno Dourado. Pois é, Tiago, esse decreto nem saiu ainda e já está dando o que falar. É que pela primeira vez, Caldas Novas não vai ter queima de fogos e muito menos festa. Daqui a pouco a gente conta aqui no J1 o que pode e o que não pode nesse fim de ano lá na cidade. Tá certo, Bruno. Um passageiro leva uma facada de um motorista de aplicativo depois de uma discussão durante a viagem em Rio Verde. Rúbia Oliveira. Sim, Tiago, agora esse passageiro teve que ser transferido para o hospital de urgência em Santa Helena. Precisou passar por uma transfusão sanguínea. Situação séria. Um carregamento de cocaína escondido no fundo falso de uma caminhonete é apreendido em Formosa. Marcos Moreira. Fala, Tiago, essa droga estava saindo do Distrito Federal com destino à Bahia. Os policiais, depois de descobrirem algumas informações aí privilegiadas, começaram a monitorar esse veículo. E durante uma fiscalização, uma abordagem a essa caminhonete, eles constataram um fundo falso e uma alta quantidade de droga. Olha o resgate de 3 filhotinhos de arara que caíram de uma árvore e foram parar no meio do lago do Parque Veneza, isso em Rio Verde. E o J1 está no clima de Natal e a gente te mostra as luzes e cores das cidades de Goiás. Terça-feira, 8 de dezembro, o seu Jornal Anhanguera está no ar. Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Anhanguera. Agora 11h50, vamos começar. Bom jornal para a gente. Um homem foi parar no hospital depois de levar uma facada de um motorista de aplicativo. Isso foi em Rio Verde, lá na região sudoeste do estado. E quem está acompanhando tudo isso é a Rúbia Oliveira. Rúbia, eu quero que você me conte o estado de saúde desse passageiro e como tudo aconteceu. Bom dia para você. Oi, Tiago, bom dia para você e para todos. Pois é, esse passageiro precisou ser transferido para o hospital de urgência da região sudoeste de Santa Helena. O quadro de saúde dele é estável, mas ele precisou fazer uma transfusão sanguínea. Foi séria a coisa, viu? Isso foi ontem à noite. Segundo ele contou para a polícia que chamou o motorista de aplicativo e depois que terminou a corrida, ele teve um desentendimento com esse motorista por conta do pagamento, do valor cobrado por esse motorista. O motorista, então, teria pego uma faca e dado uma facada no passageiro. Essa facada acertou as costas, a região lombar desse passageiro, e depois o motorista fugiu. Esse passageiro foi socorrido, levado para a UPA aqui da cidade. A polícia militar conseguiu localizar a casa desse motorista de aplicativo. Chegando lá, a esposa desse motorista contou que o esposo chegou lá muito assustado, pegou algumas coisas, contou tudo o que tinha acontecido para ela e disse que ia sair e que só voltaria acompanhado de um advogado para se apresentar para a polícia. Bem, a PM continua nas buscas por esse motorista, já tem o nome dele, já tem o nome da empresa, enfim. E nós tentamos entrar em contato também, Tiago, com a empresa de aplicativo, mas até o momento nós não recebemos nenhuma resposta. E a gente segue acompanhando esse quadro e torcendo para que esse passageiro saia bem, né, que se recupere logo. Tá certo, Rúbia, falta empatia com o próximo, né? Tudo é motivo para confusão, não pode ser assim não. Obrigado por sua participação, Rúbia. A polícia tem novas pistas sobre a morte de Yolanda Miller Rocha, universitária de 22 anos, que teve o corpo queimado no apartamento onde morava, lá em Lusiânia. Vamos para lá então, bater um papo com Marcos Moreira, que tem os detalhes dessa história. Ei, Marcos, com você, bom dia.
Oi, Tiago, bom dia para você, ótimo dia a todos que nos assistem. Então, Tiago, o Felipe Guerrieri, que é o delegado que está à frente das investigações desse caso, disse que o laudo do IML da morte de Yolanda apontou que havia 5 perfurações no corpo da jovem, possivelmente feito com objetos cortantes, uma faca, por exemplo, né? Em relação ao incêndio, o delegado disse que foi provocado por uma ação humana e não um incêndio aí provocado por acidentes, como muita gente havia pensado. O delegado também confirmou que já ouviu 13 testemunhas desse caso, entre amigos, vizinhos, entre outras testemunhas, mas a autoria ainda é desconhecida. Só relembrando, esse caso aconteceu em agosto desse ano. Yolanda Mili Rocha tinha 22 anos, era estudante de contabilidade e morava no Jardim do Ingá, nesse prédio que aparece nas imagens aqui em Lusiânia. O corpo da jovem foi encontrado carbonizado no quarto dela, consumido pelo incêndio no dia 11 de agosto. Ela foi enterrada na cidade natal dela, em Coribe. E a causa, né, as razões ainda e a autoria são desconhecidas pelos amigos, Tiago, pelos parentes e até por nós da imprensa, ainda é um mistério, Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação. Eu me lembro que a gente mostrou, a equipe do Danilo Moreira mostrou ao vivo esse caso assim que ele aconteceu aqui no Jornal Anhanguera. A polícia então segue investigando, né, Marcos? Obrigado por sua participação, bom trabalho para você. Bombeiros de Rondonópolis, no Mato Grosso, encontraram o corpo do jovem de Santa Helena que desapareceu no Rio Araguaia. Continuam as buscas, então, pelo pai do rapaz e o rapaz também que está desaparecido. A Rúbia Oliveira de volta aqui com a gente com os detalhes dessa história. Com você outra vez, Rúbia. Oi, Tiago. Então, os bombeiros continuam fazendo buscas por pai e filho que desapareceram nas águas do Rio Araguaia, a 10 quilômetros de Ponte Branca. As vítimas são Erimar, um pai, né, de 51 anos, o nome dele é Luiz Henrique Tavares da Silva. Luiz Erimar Tavares da Silva é o pai, de 51 anos, e Luiz Henrique Tavares da Silva, de 16 anos, se perderam no Rio Araguaia. Eles são de Santa Helena e teriam ido para Ponte Branca para passear, para passar o fim de semana com familiares, isso na sexta-feira. O filho do senhor Erimar convidou o pai e a madrasta para irem até o rio e ele entrou no rio. O pai, escutando os gritos do filho se afogando, entrou na água também para tentar ajudar, mas acabou desaparecendo no Rio Araguaia. Os bombeiros estão fazendo buscas lá no local ainda, bombeiros de Rondonópolis, bombeiros de Alto Araguaia também, no Mato Grosso, foram para lá para fazer as buscas de pai e filho. A gente continua acompanhando esse caso muito triste porque a família está desesperada. Nós conversamos com a esposa, né, do senhor Luiz, Erimar Tavares da Silva, de 51 anos, e ela está desesperada porque viu tudo, né? Espera que tudo seja resolvido logo, viu, Tiago? Com toda certeza, a gente fica aqui na expectativa também, né, Rúbia? Obrigado por sua participação. Daqui a pouquinho você volta com mais informações daí de Rio Verde. Os bombeiros encontraram no Lago Corumbá 4 o corpo de um homem que estava desaparecido desde o último domingo. E aí eu quero chamar o Marcos Moreira de volta, que vai nos atualizar sobre essa história. Com você, Marcos. Pois é, Tiago, triste notícia, né? A gente vive dando esse tipo de informação aqui no J1, no J2, falando sobre afogamento, que infelizmente acontece nessa região. No Lago Corumbá 4, os corpos de bombeiro foi acionado no último domingo para atender essa ocorrência. Nilton dos Santos, de 43 anos, estava na companhia de amigos e quando fez um mergulho não voltou mais à superfície. O Corpo de Bombeiros foi acionado e ontem, por volta das 10 horas da manhã, eles encontraram o corpo de Nilton a uma profundidade aí de mais ou menos 4 metros, viu? A gente sempre lembra e reforça o pedido do Corpo de Bombeiros que ao fazer aí esse tipo de passeio com amigos e familiares em rios e lagos, para fazer o uso do colete salva-vidas, evitar bebidas alcoólicas também e evitar lugares desconhecidos, águas mais turvas, para que não aconteça esse tipo de situação. Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação. Marcos falando ao vivo de Lusiânia. Valeu! E Caldas Novas vai ter um novo decreto para o fim do ano com regras em relação a festas em hotéis e restaurantes.
O Bruno Dourado chega agora com todas as informações que está permitido aí na cidade. Hein, Bruno? Bom dia. Fala, Tiago. Bom dia para você, para todo mundo ligado no Jornal Anhanguera, primeira edição desta terça-feira. Tiago, esse novo decreto nem saiu, já está dando o que falar lá em Caldas Novas, viu? Isso porque o prefeito foi às redes sociais e anunciou que este ano não vai ter festa de final de ano, muito menos a tradicional queimas de fogos, viu? Segundo o prefeito, estarão liberadas ceias em hotéis e também em restaurantes na cidade. Mas para isso, os responsáveis dos estabelecimentos terão que retirar um novo alvará. O prefeito reiterou que grandes festas que estão sendo anunciadas aí na internet não poderão acontecer porque não tem alvará. Os detalhes de como funcionarão as ceias de fim de ano na cidade, nesses estabelecimentos comerciais, estarão disponíveis no novo alvará que deve ser tirado pelas empresas na vigilância sanitária da cidade. O decreto deve ser publicado ainda hoje. Na live, o prefeito ainda desmentiu a informação de que Caldas Novas teria um lockdown nesse fim de ano. Tá aí as informações, Tiago, reforçando então, quem pretende fazer festa, queimas de fogos em Caldas Novas, está proibido a partir desse final de ano. Volto com você. Tá certo. Então não tem festa nenhuma, visitante está permitido, turista, como fica, Bruno? Pois é, Tiago, a movimentação em Caldas Novas continua normalmente, os hotéis estão trabalhando com 100% da capacidade, vai ser permitida a realização de ceias, né? A tradicional ceia na virada do ano, no Natal também, mais festas com aglomeração de pessoas, nas praças, nos demais locais de salões de festas da cidade, não será permitida. E também a queima de fogos, que é tradicional, né, no Brasil, a queima de fogos, no mundo inteiro, na verdade, em Caldas Novas, este ano, Tiago, não vai ter. Tá certo, é o mais prudente, né, Bruno? Obrigado por sua participação. Ainda nesse assunto de Covid, agora a gente tem uma notícia histórica. Hoje, o Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a aplicar a vacina contra a Covid-19, com um imunizante clinicamente testado e aprovado. Essa senhora aí, de 90 anos, foi a primeira a receber a dose da vacina. Ela estava internada para uma consulta de rotina no hospital da região central da Inglaterra e, por se encaixar no perfil, foi a primeira a receber a dose. Meg completa 91 anos na semana que vem e diz que se sentiu privilegiada. Para ela, esse é o melhor presente de aniversário porque finalmente vai poder encontrar a família, os amigos, depois de passar um ano muito sozinha. Enfim, a boa notícia, né? E aí, diante disso, cresceu ainda mais a expectativa de todos nós em ver de perto essa vacina aqui no Brasil e também, claro, em Goiás. O Bruno Mendes fez uma entrevista com o Ronaldo Caiado hoje sobre uma reunião entre o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, e os governantes. Ô Bruno, boa tarde para você. A vacina, claro, foi o principal assunto, né? Olá, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos. Com certeza, esse é o assunto central do momento. Inclusive, nós já tivemos informações de que, nesse momento, lá em Brasília, o governador Ronaldo Caiado, junto com outros governadores de outros estados, estão reunidos agora com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o tema central dessa reunião é justamente um plano de vacinação para todo o país. A gente aguarda com ansiedade essa reunião, porque o governador Ronaldo Caiado, hoje pela manhã, ele participou de um evento em uma indústria aqui em Anápolis e conversou com a gente, deu uma entrevista exclusiva para a nossa equipe, em que comentou já sobre essa reunião. Ele disse que foi uma reunião convocada de última hora, que na tarde dessa segunda-feira ele recebeu um comunicado do Palácio do Planalto, convocando as reuniões a hoje às 11 horas da manhã, lá em Brasília, se reunirem com o ministro das... Nessa entrevista, eu questionei Ronaldo Caiado se, diante de uma possível demora do governo federal para apresentar um plano de vacinação, se o estado de Goiás tomaria iniciativa. O governador, ele disse que o mais prudente nesse momento não é entrar numa corrida de salve-se quem puder, mas de aguardar um plano de vacinação nacional para garantir que todos os estados do Brasil, os mais pobres e os mais ricos, tenham acesso igualitário à vacina. O governador disse que nesse momento o mais prudente é aguardar então esse plano nacional e também esperar
garantir, na verdade, insumos e pessoas para conseguir vacinar as pessoas, garantir a logística para quando essa vacina chegar. Tiago, a gente separou um trecho da entrevista que eu fiz com o governador. Vamos assistir juntos. Foi marcada uma audiência neste momento, às 11 horas da manhã, com o ministro da Saúde, com o secretário do governo, o ministro Ramos, para nós discutirmos esse assunto. Eu sempre depositei total compromisso com a saúde pública. E esta é uma política nacional, não é política de Estado. Importante seja dito isso. Política nacional de imunização. Esse é um controle que é feito pelo governo federal, adquire as vacinas e distribui igualitariamente a todos os estados da federação, de acordo com o número de pessoas que compõem o grupo de risco, mais a equipe da área da saúde e da segurança pública. Goiás tem uma previsão de ter a necessidade de 1.800.000 vacinas para atender esse primeiro grupo que eu acabei de relatar. Cabe a nós estarmos com todo o aparato de seringas, enfermeiras, técnicos de enfermagem, locais de distribuição da vacina e ambiente apropriado para aplicá-la. Se o governo federal demorar, o estado de Goiás pode tomar iniciativa? Olha, em primeiro lugar eu quero dizer a você que eu acredito que o governo federal não tem por que abrir mão de uma política nacional de imunização. Essa é a minha posição. Tá? Aí você vai partir para um processo onde cada um é um salve-se quem puder. Não é isso numa pandemia. Pois é, Tiago, logo depois dessa reunião, o governador saiu e foi diretamente para Brasília. Ele disse, inclusive, que cancelou um evento no final da manhã em que ele estaria lá em Cavalcante, no Nordeste de Goiás. Ele, então, adiou esse evento para ir para essa reunião. E nós já tivemos informação que essa reunião está em andamento e o assunto discutido é justamente a vacinação contra a Covid-19 para todo o país e também aqui para o estado de Goiás. Importante ressaltar nessa entrevista do governador, ele falou sobre logística para a vacinação, inclusive nesse momento de pandemia. Eu me lembro que aqui mesmo, em Anápolis, durante a inauguração do Ipasgo Clínicas, isso há cerca de 2-3 meses atrás, se não me falha a memória, o governador chegou a anunciar que o estado já estava comprando seringas, equipamentos, agulhas para garantir essa vacinação e que 300.000 seringas já tinham sido compradas. A gente então aguarda o final dessa reunião, claro, com toda a ansiedade e a espera também de boas notícias, porque, como você adiantou, o mundo todo está atrás dessa vacina e a gente segue na esperança de ver também essa vacinação logo por aqui, Tiago. Com toda certeza, viu, Bruno? Inclusive, você falando dessa reunião em Brasília, a gente pediu para uma equipe acompanhar, a gente torce para que a nossa equipe consiga chegar lá para passar outros detalhes para quem está em casa. Obrigado por sua participação, bom trabalho para você, valeu demais. A polícia encontrou um carregamento de cocaína escondido no fundo falso de uma caminhonete lá em Formosa. A droga estava sendo levada para a região nordeste do país. O Marcos Moreira está de volta aqui comigo com outras informações. Oi, Marcos, suas informações? Pois é, Tiago, mais uma vez aquela criatividade usada para o lado ruim, né? A criatividade de usar o fundo falso para esconder droga. A Polícia Civil já estava monitorando esse veículo supostamente roubado, com placa do Rio Grande do Norte, que estava transitando aqui na região, entre Brasília, Formosa e Lusiânia. E ontem eles fizeram um cerco e abordaram esse veículo na BR-020. Os policiais, então, constataram aí na carroceria dessa caminhonete, perceberam um fundo falso que estava levando essa droga, a quantidade de 20 quilos de substância similar à cocaína, um alto produto aí no mercado das drogas, né? Essa droga seria levada do Distrito Federal para a Bahia, onde seria comercializada. O condutor da caminhonete foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Tiago. Tá certo, obrigado por sua participação, Marcos, valeu.
Quase que não entrava a vinhetinha, mas entrou, né? A vinheta do Eu no J1 e, claro, a gente tem foto de quem está em casa. A Eli Maria de Jataí compartilhou com a gente o cantinho de Natal na casa dela. Tem o Papai Noel para todo lado e essa árvore bem bonita. Olha só que registro bacana. A gente pediu ontem e o pessoal compareceu. De Goianésia vem a foto do Edmar. A decoração de Natal também está pronta por lá. Tudo feito com muito carinho para esse mês especial. Agora, olha só que show a decoração de Natal na casa da Ludmila Teixeira de Jataí. O pessoal caprichou por lá, hein? Ela disse que esse presépio é de 1960. Pensa só em quanta história já passou pelos natais dessa família aí. Tem mais. O Rafael de Formosa mandou esse registro da decoração de Natal na casa dos pais dele, o Antônio e a Eliene. A decoração foi feita na palmeira, simples, sem deixar de ser linda e criativa, claro. E agora tem foto enviada pela Ana Luísa de Anápolis. Olha só, o Papai Noel pronto para entregar os presentes de Natal. Gostei muito, a gente gostou muito de receber esses registros aí. Posso só fazer um comentáriozinho? Seria interessante se vocês aparecessem também ao lado da árvore, ao lado do Papai Noel, que daí a gente conhece o talento de vocês e conhece vocês também de lambuja, como dizem lá na minha cidade, não é isso? Tem abraço agora no Jornal Anhanguera. Oi, Tiago, manda um abraço para minha mãe, ela gosta muito de você, a Maria e o Petrônio de Lusiânia. Aí o abraço. Oi, Tiago, meu nome é Alencar, dá um alô pra gente, a gente é de Anápolis. Alô pro pessoal de Anápolis. E aí, Tiago, se possível, manda um olá pra mim, sou seu fã, Johnny Anápolis. Olá pra você, Johnny, obrigado. Boa tarde, Tiago. Me chamo Nayane, falo de Cristalina. Mando um abraço para minha filha Isabel, minha mãe Terezinha e minha sobrinha Daniele. Estamos ligadinhos no J1. A gente fica super contente e feliz. Boa tarde, Tiago. Sou o Hamilton de Anápolis. Estou ligado no Jornal Anhanguera. Manda um abraço pro meu amigo Edinho, fazendo moral com um amigo, né? Bom demais. Valeu, gente. Daqui a pouquinho eu tento ler mais abraços. Já mandou o seu? 62985455555. Se tem musiquinha, hora de correr para o intervalo comercial para tomar aquela água. 12h10. A seguir, engenheiros fazem vistoria na estrutura da ponte Afonso Pena, na região sul. Te conto o motivo depois do intervalo. Antes, a Alicia de Tumbiara tem um recado para você. A Anhanguera volta já, não saia daí.